O brasileiro começou a usar o real de olho nos preços. Na conversão de cruzeiro real para nova moeda, muitos preços mudaram para cima. Quem se lembra do preço daquele cafezinho de quarta-feira? O preço do cafezinho hoje está R$ 1.300. A senhora sabe quanto vai estar depois de amanhã? Vai estar custando na base de 48 centavos a 50 centavos. É, mas na estranha matemática dessa conversão para o real, o preço do café acabou hoje em 55 centavos. E pelo jeito, as padarias fizeram a mesma conta. Até ontem, o pãozinho custava o equivalente a 8 centavos de real. Hoje... Quanto é que está o pãozinho de sal? O pãozinho de sal está 10 centavos. Se o ministro da Fazenda tivesse decidido almoçar no trabalho hoje, que surpresa! Os preços do restaurante do Ministério também subiram 57% na conversão. A refeição era 9.600, para a sopa 15.125 cruzeiros. Mas surpreso mesmo ficou quem saiu cedo de casa e descobriu que ir para o trabalho tinha ficado mais caro. Tinha gente que estava com dinheiro contadinho ali para ir voltar para casa e de repente chega na roleta, o dinheiro não dá para pagar, e aí? Não só dos aumentos, mas também dos arredondamentos o consumidor reclamou muito hoje, e com toda razão. Só que em alguns casos, arredondar nas contas é permitido pelo governo. É o caso das bombas de combustíveis. Aqui, por exemplo, o litro da gasolina deveria estar custando 53 centavos de real. Numa conta normal, essa última casa seria desprezada. Só que para evitar prejuízos aos postos, o governo decidiu permitir o uso de 3 casas nas bombas. Na prática, isso significa que você está pagando 1 centavo a mais a cada 5 litros de gasolina que põe no carro. Nos supermercados, fiscais e donas de casa ficaram de olho nos preços. Em Fortaleza, alguns supermercados aumentaram os preços. Os fiscais da Defesa do Consumidor foram conferir. O preço da carne baixou na hora. Em Porto Alegre, as donas de casa voltaram aos supermercados. Elas compararam os preços de vários produtos para controlar os aumentos. No Rio, os fiscais da SUNAB também estavam de olho nos preços e até encontraram produtos mais baratos. Mas os fregueses de calculadora na mão reclamaram. Não marcou não, triplicou os preços. Está dando para comprar as coisas? Dá sim. Alguma coisa. Só está muito caro, né? Nos supermercados do Rio, um dia fora do comum. A sexta-feira é normalmente um dia de grande movimento. Mas hoje não houve correria ao mercado, nem grandes filas nas caixas. Neste supermercado, que montou um posto de troca onde os funcionários trocavam os cruzeiros reais dos clientes por reais, a fila maior foi justamente aqui. Neste supermercado, caixas separadas para cruzeiro real e real. Muitas tabelas de conversão, poucas dúvidas na hora da conta. Foi dia de pagar em dinheiro e gastar os últimos cruzeiros reais. Troquei todo, vou trocar agora o resto que tem. Agora daqui pra frente? É só real. Que o real não tem nada de real, ele é irreal, né? O real é o dólar fantasiado. E o que existe aí é uma falcatrua gigantesca em que, na verdade, nós estamos trabalhando com a moeda estrangeira. Esse é que é o ponto básico. A inflação está toda contida, porque o que houve foi uma série de medidas tomadas pelo governo, fundamentalmente, né, a destruição de todo o parque industrial, quer dizer, obrigando, né, a nossa população a importar, porque a indústria não pôde competir mais, quebrou-se por completo a agricultura, enfim, o que aí está ainda é um salário mantido já com defasagem também, que houve defasagem desde a URV, mantido em nível mais baixo, porém com o desemprego aumentando, enfim, o real é uma farsa. Isso é o que qualquer pessoa com o mínimo de lucidez tem que reconhecer. Essa é a minha resposta para o senhor. Nós vivemos sob uma ditadura do sistema financeiro. Quando o plano foi lançado, o governante máximo do país, Sua Excelência, o Presidente da República, na pessoa dos seus representantes da equipe econômica, Sua Excelência, o Presidente, apresentou à nação taxa de juros de 8% ao mês. É curioso que em 93, a mais alta taxa de juros do mercado internacional foi em torno de 7% ao ano na Grécia. Foi apresentado como uma solução, o problema foi apresentada uma taxa de juros de 8% ao mês. O que deu naquela ocasião, os dados não são meus para não poder haver contestação. São dados da Andima e do Banco Central de maio de 94. Com a taxa de 8% ao mês, com uma dívida mobiliária de
57 bilhões de dólares, naquela ocasião foram pagos 4 bilhões e meio de dólares aos donos da nação. Os verdadeiros donos da nação, o pastor perguntou, são os grandes banqueiros, são 150 banqueiros contra 150 milhões de brasileiros. E os donos dos grandes monopólios, oligopólios, que, na verdade, fazem preços. Nós não vivemos em economia de mercado, isso é mais uma das falácias que se apresentam. Então, quando o debatedor disse que houve uma paralisação da correção, é verdade. Sem dúvida, a correção monetária parou. E a indexação parou, é verdade. Mas isso é um acordo de cavalheiros. Um acordo que só o tempo vai dizer, e daqui a pouco vai dizer se vai ser mantido ou não. Nós estamos falando de outra coisa. O ponto a que eu fiz alusão foi taxa de juros. Não se mexeu nisso. E taxa de juros para qualquer pessoa que estudou um pouquinho de economia é um dos formadores de preço final de produto. E tributo também não se mexeu, se tem isso. Não se mexeu e não se diga que não houve tempo para isso. Houve tempo de sobra. As manchetes dos jornais e noticiários de rádio e televisão brindam-nos todos os dias com notícias belíssimas. Real chega a deflação este mês. Inflação deve chegar a zero. Será que isso é verdade mesmo? Será que está havendo mesmo estabilização? A inflação é um processo em que os preços vão aumentando progressivamente em função de diversos fatores. No Brasil, como 2/3 da população vivem numa economia de subsistência, é completamente falsa a tese de que a inflação brasileira é uma inflação de demanda, de consumo. A inflação brasileira é uma inflação de custos. Como no custo final de um produto estão sempre embutidos os impostos e as taxas de juros, é teoricamente impossível acabar com a inflação mantendo-se tão elevados os impostos e tão gigantescas as taxas de juros. Qual foi então o milagre do Plano Real? Que projeto maquiavélico, diabólico, foi esse que, sem mexer nas verdadeiras razões da inflação, taxas de juros e impostos elevadíssimos, está conseguindo mantê-la em níveis próximos de 1% ao mês? O governo, num passe de mágica, fez o real valer mais que o dólar. Diminuiu as tarifas de importação. Com o dólar barato e tarifas baixas, inundou-se o mercado com produtos importados, com verdadeiras quinquilharias. A indústria nacional foi obrigada a manter os preços baixos para poder concorrer com os preços dos produtos importados. Se os custos das empresas tivessem sido repassados para os produtos, elas perderiam o mercado cheio de importados. E assim começou o processo. O câmbio puxando a inflação para baixo. Houve uma perda salarial desde o momento da instalação do plano, avaliada em torno de 30% na virada da URV para o real. Não havendo aumento de salários, entrou em cena o segundo elemento puxando a inflação para baixo. Com as taxas de juros mantidas no alto, ficou quase impossível para os agricultores o pagamento dos empréstimos contraídos. Lembram da passeata a Brasília? Mas, se os agricultores repassassem os custos para os produtos agrícolas, perderiam o mercado, porque o governo também importou alimentos, baixando as tarifas para o nível daquelas da Argentina. Então entrou no cenário o terceiro elemento puxando a inflação para baixo. Os preços agrícolas baixaram, porque senão seria impossível para os agricultores venderem seus produtos. O governo não tocou nem de leve
nos impostos e no ponto nevrálgico, as taxas de juros. A questão crucial da inflação brasileira, escondida pela imprensa, que é podre, é a alta taxa de juros com que se pagam os títulos da dívida mobiliária. Pagando-se juros de 2,5% ao mês sobre 80 bilhões, bilhões de dólares, chega-se à cifra espantosa de 2 bilhões de dólares ao mês. São cerca de 65 milhões de dólares por dia. São quase 3 milhões de dólares por hora. Estes números são astronômicos. Se o senhor ganha R$300 por mês, bem mais que um salário mínimo, o senhor precisaria trabalhar apenas 833 anos para ganhar o que o Brasil paga em 1 hora de juros, somente juros. Aí vem o governo e diz que tem que privatizar as estatais para diminuir a dívida interna. Acontece que já se venderam inúmeras estatais, incluindo-se 2 gigantes, a Companhia Siderúrgica Nacional e a Usiminas, e a dívida interna vem crescendo. A dívida mobiliária era, em março de 94, 50 bilhões e meio de dólares. Em julho de 94, 59 bilhões e meio de dólares. Em julho de 95, com o ano do maquiavélico Plano Real, já era de 82,2 bilhões de dólares. Agora eu pergunto, do que adiantou vender as estatais? Vender a Excelsa do Espírito Santo por 250 milhões de dólares, que serviram para pagar 3 a 4 dias de juros. Lembre-se, senhor telespectador, só juros. Querem vender também a Vale do Rio Doce, detentora de um patrimônio incalculável, dona do subsolo mais rico do planeta. Querem vendê-la por 7 bilhões de dólares, o que dá para pagar 3 meses de juros. Veja, senhor telespectador, somente juros. Estão vendendo, entregando, dando de mão beijada toda a riqueza que é de nossos filhos, de nossos netos, e a dívida só aumentando. O plano diabólico conseguiu também quebrar os bancos estaduais. E lá vão o Banerj, o Banespa e outros que não conseguem pagar os juros. Sempre os juros. Querem privatizar até a Previdência, dizendo que ela dá prejuízo. Mas isso também é mentira. Nos últimos 10 anos, a Previdência só deu prejuízo 2 vezes. Em 1984 e 1988. É uma estrutura altamente lucrativa. E por isso eles querem privatizá-la. É apenas mais um lugar para onde o povo quer estender mais um de seus tentáculos. Eles dizem que as taxas de juros têm que ser mantidas altas para atrair capitais, porque existe um déficit público. Mas não dizem que só existe déficit público por causa do pagamento das altas taxas de juros. É o cachorro correndo atrás do seu próprio rabo. Baixando-se as taxas de juros, baixando-se o serviço da dívida, não existe déficit. Mas isso a imprensa podre não diz. Até quando a agricultura vai aguentar? E a próxima safra já será menor. Até onde
as diversas classes trabalhadoras vão suportar as perdas salariais? Até que nível vão fazer descer a atividade industrial? Quantos milhões a mais de pessoas estarão desempregadas? Já são cerca de 10 milhões de desempregados. Segundo o levantamento realizado em várias fontes pelo ilustre professor Marcos Coimbra, conselheiro e perito de economia da Escola Superior de Guerra e membro do nosso partido. E o senhor, comerciante, até quando vai aguentar? O senhor, que ganha um salário mínimo, que sempre ganhou apenas para comer, comendo mal, o senhor é capaz até de jurar que está tudo bem, porque o seu dinheiro, que se volatilizava antes do plano, aparentemente agora rende na sua mão. Isso é verdade. Mas o que o senhor não sabe, porque eles não deixam o senhor saber, é que a situação atual está sendo artificialmente mantida. Mais à frente, o plano vai estourar, com certeza. Não dá para dizer em que momento isso vai ocorrer. Eles já quebraram a agricultura, criaram uma inadimplência monstruosa. Vejam os senhores a que nível absurdo chegaram os títulos protestados, as concordatas e as falências. Não por culpa dos devedores, mas pela impossibilidade absoluta de quem trabalha, de quem produz, concorrer com a agiotagem institucionalizada pelo governo e aplaudida pela imprensa, que é podre. O plano é destruidor, cínico e desumano. Destruidor porque está deteriorando toda a atividade produtiva do país. Cínico porque se apresenta como a salvação, quando na verdade está levando nossa terra para o abismo. Desumano porque, à semelhança do que estão fazendo com a Argentina, com o México e toda a América Latina, faz crescer em todos os cidadãos a falta de confiança no trabalho, no governo, nas pessoas e no futuro da nação. Esta é a verdade sobre o plano real. Meu nome é Enéas. Pois não. Os telespectadores estão insistindo em falar do senhor e eu estou aqui... Eu ia desenvolver o assunto. Pois é, nessa linha de raciocínio, o senhor Ernesto Liviano, de São Paulo, o senhor Marcos Vinhares, querem saber em resumo o seguinte: afinal, o senhor mantém ou o senhor muda o plano real se for eleito presidente da República do Brasil? Pelo amor de Deus. Para onde eu viro? Telespectador? Com todo respeito ao senhor e à sua pergunta, como brasileiro, seria o ideal, né? Eu estou falando aqui no nome de todas as pessoas que nasceram nessa terra, como eu. Seria o ideal para nós que der certo. A situação do nosso país é de trazer lágrimas aos olhos. Qualquer brasileiro sente tristeza de ver o que está acontecendo. O poder aquisitivo foi levado lá embaixo. Qualquer pessoa com o mínimo de lucidez intelectual percebe que o poder aquisitivo caiu fragorosamente desde a primeira etapa do RV, até a última etapa. Quer dizer, claro que como brasileiro eu gostaria que isso desse certo, mas é impossível dar certo. Primeiro que é impossível dar certo... Doutor Enéas, desculpe, mas que evidências o senhor tem que o poder aquisitivo caiu da URV? As notas... O desafio é feito assim como eu fiz o desafio sobre voto. Quando perguntaram sobre quanto eu tenho de voto, eu convidei um senhor jornalista, o senhor Marcelo, do Jornal do Brasil, e disse: o senhor quer ir à rua comigo? O senhor quer escolher a esquina? Como é que o senhor explica, então, que nas pesquisas mais de 70% dos entrevistados apoiam o plano? E até entre os eleitores dos maiores adversários do Fernando Henrique? Fui eu quem mudou o fio. Eu estava falando de mim. Assim como eu tenho a prova hoje de que não é exatamente a realidade, que os dois, três não são exatamente a realidade, há um pouco mais, né, esses que apresentam. Assim também eu tenho certeza, o indivíduo apoia porque ele está iludido. Ele olha para a moeda, ele vê uma moeda
pequenininha, que não valia nada pouco, e sente, puxa, meu dinheiro está valendo. O senhor mesmo disse, não valia nada pouco, agora vale. Exato, mas é verdade. Então isso é positivo em si? Sem dúvida, do ponto de vista de máscara... Então o senhor já descobriu alguma coisa de positivo? Mas espera aí, se é positivo enganar o público... Mas isso é enganação? O senhor acabou de descrever que o povo agora tem uma moeda que vale. A moedinha na mão, escute, que vale, disse que a moeda no sentido do termo macroeconômico, por favor. Eu sei. A moedinha vale. Peraí. Antes não valia. Não valia nada. Porque... Então melhorou. Espere. Mas é falso porque o que é mais importante não é aquele valor dela nela, íncito a ela, próprio dela. É o poder de troca, é o poder aquisitivo. E ele não existe. Mas isso se mantém. Não diga isso, por favor, Doutor senhor. Enéas. Por favor, o poder aquisitivo caiu. Doutor Enéas. Eu não trouxe aqui, mas é possível provar isso. Qualquer pessoa que saia com dinheiro na mão para comprar agora e o faça... Mas há uma contradição em termos no que você está dizendo. Quer dizer, antes havia um dinheiro que não valia, agora há um dinheiro que vale. O dinheiro que vale é aquele que compra. Espere, devagar. O que não vale é o que não compra. Por favor, eu preciso responder para haver clareza. Uma moeda, aquela moeda de metal, aquilo que é simbólico, antigamente, ela não existia porque estava tudo fragmentado. Hoje, esse centavo, ele vai de... se o real é 2... Vale mais de meio dólar. Exato. Mas eu quero dizer que o que essa moeda pode comprar é menos do que os 2,750 podiam. Isso é que eu quero dizer. Entenda-me. A moeda em si, ela vale 2.750, digamos R$1. 2.750. Só que ela compra muito menos do que os 2.750 compravam. Mas, doutor Enéas, o senhor acha então que a população é tola o suficiente para... A população como é natural em todo e qualquer grupamento humano, ela se deixa levar por um processo colossal de anestesia. É natural isso. Só que isso passa. Essa anestesia, um minutinho. Essa anestesia ocorre em todos esses movimentos. É natural isso. Essa anestesia ocorre todas as vezes que os meios de comunicação, de um modo maciço, apresentam uma ideia. Doutor Enéas, a dona Maria